Sejam bem-vindos à Postal Saúde, esse é o Postal Cast. Eu sou Felipe Rodrigues e esse é o nosso episódio sobre o Setembro Amarelo. Para brilhantar o nosso episódio, eu conto com a presença de duas convidadas muito especiais, a doutora Natália Almeida, que é psicóloga aqui na clínica da Postal Saúde Clara. Ela atende os beneficiários da Postal Saúde, nessa que é a primeira clínica de saúde integrativa da operadora, que funciona aqui em Brasília, e a Jordana Moura, que é enfermeira lá na gerência de atenção à saúde lá na Postal Saúde. Sejam bem-vindas. Muito obrigada. Começando com uma breve contextualização, o Setembro concentra as maiores campanhas assim, de prevenção ao suicídio e a gente acaba levantando mais debates sobre saúde mental. Eu queria já passar a palavra para a doutora Natália para a gente falar um pouco sobre esse tema que pode ser polêmico, pode ser um tabu para muitas pessoas, porque ainda existe muito essa crença de que falando muito sobre o assunto a gente acaba indo mais para esse lado de incentivar, mas também a gente tem que falar sobre o assunto para orientar as pessoas, né? Exatamente como foi falado, é um tema que é de extremamente importância, a gente se fala nos dias de hoje, né? Aqui no Brasil, as campanhas se iniciaram em 2015, né? Conjunto com a Associação Brasileira de Psiquiatria, com o Conselho Federal de Medicina, porque a gente percebe os dados da Organização Mundial da Saúde vem mostrando o índice, né? O tanto que vem aumentando o índice de suicídio, e agora a gente nem se fala mais em faixa etária, né? Em grupos etários. Então é algo que tem um tabu, sim. Então, por isso que é importante a gente incentivar as pessoas a falar abertamente. A gente precisa ser empático, a gente precisa acolher e entender que se a gente falar, a gente não vai contribuir para que esse comportamento realmente aconteça de fato, né? As pessoas que estão pensando em tirar a própria vida estão com esses pensamentos muito distorcidos, né? Geralmente não somos associados a uma ansiedade, uma depressão, né? E elas acabam se isolando, elas não conseguem enxergar outra alternativa. Então, quando a gente fala, ela muitas vezes, a maioria das vezes, ela vai parar para pensar que não está sozinha, que tem como ser ajudada, né? Então a gente precisa falar sobre isso. E uma coisa que eu vi nessa última década é alastrar essas campanhas ao longo do ano todo, não concentrar só em setembro e não focar só em campanhas específicas para o Setembro Amarelo, é falar sobre isso o ano inteiro, né? Exatamente, e é por isso que a gente fala de prevenção, né? A prevenção ela não acontece só quando a situação já está instaurada, quando já aconteceu a situação. E a gente falando que a gente vai conseguir ajudar essas pessoas, né? Que passam por situações difíceis, sim, né? Tem todo o contexto que a gente está inserido, então a gente precisa falar sobre isso. E é muito interessante o que você falou, a gente lembra disso, né? Como tem toda essa questão de conscientização, o amarelo, a gente vê o amarelo o tempo inteiro e as pessoas já associam. Por que o amarelo? Porque é uma cor forte que chama atenção, né? Então tem toda essa questão da gente olhar mesmo, né? Como ter todo esse olhar de cuidado mesmo em relação a isso. Uhum. E muitos dos temas que a gente já falou aqui e vai falar ainda estão muito dentro dos debates na internet, nas redes sociais. Isso pode ser bom porque realmente pessoas que estão com pensamentos suicidas e algum outro problema de ordem psicológica podem encontrar outras pessoas que também estejam passando pelo mesmo e aí veem que não está acontecendo só com elas, mas também a internet é um mundo de comparações com vidas irreais, de vidas fictícias, e acaba sendo um lugar que a gente também fica mal, né? Como que você avalia o papel da internet, né? Também esse papel dual da internet, de ser um lugar bom e ser um lugar ruim também? Isso, as redes sociais, a gente percebe que realmente tem esses dois lados, né? Mas muitos especialistas vêm mostrando, na verdade, o tanto que as redes sociais, elas contribuem para o agravamento mesmo da saúde mental, né? Por todas essas questões. Então, as pessoas tendem a se isolar, primeiro porque tem essa questão do tabu, então quem está passando por isso se sente envergonhado, né? Não quer falar sobre isso, com medo de julgamento, né? Com medo de mesmo não ser aceito, e aí recorre a essa questão das redes sociais como um certo refúgio, mas ali a pessoa está exposta a vários recursos negativos. Então, assim, essa questão da irrealidade, né? Tem toda uma comparação, a gente lida com vidas que não são aquilo mesmo. Então a gente se compara, isso reforça o pensamento de que está tentando se matar, né? Deixa a pessoa mais deprimida, a pessoa quer se isolar cada vez mais, então vai reforçando. A pessoa, ela é exposta também nas redes sociais ao bullying, né? Então tem toda essa questão também. E tem também, por outro lado, essa questão do apoio, mas aí por isso que a gente tem que conscientizar, a gente tem que orientar as pessoas a procurar essa ajuda profissional mesmo, porque assim, a gente é exposto a situações e como a gente está essas pessoas que estão com esse pensamento, estão muito deprimidas, elas só vão enxergar as coisas negativas, né? Então tudo na internet pode ser gatilhos para que ela reforce mesmo esse comportamento. E tem questão de algoritmo também, né? Uma coisa puxa a outra e acaba... Essa palavra eu achei muito importante também você trazer,
acabo aproveitando para já te perguntar sobre gatilhos, alertas de gatilhos. Eu vejo cada vez mais mídias usando alertas de gatilhos, tem até filmes já colocando antes dos filmes um alerta de gatilho. Você acha que é importante esse tipo de comunicação, desse tipo de alerta, né? Sim, sim. Tem toda essa questão também, né? Assim, a internet também, como você falou dos gatilhos, as pessoas precisam também, às vezes elas vão se retrair mesmo naquele mundo, e aí elas tem essa questão que você disse assim, pode ajudar, mas às vezes as pessoas formam grupos na internet mesmo para poder tentar combater, para tentar fortalecer esse comportamento, né? Então, por isso que a gente precisa ter um cuidado, e com a ajuda profissional essa pessoa vai conseguir entender na internet o que está sendo positivo e o que está sendo negativo para ela, né? Porque a tendência é a pessoa se isolar mesmo, né? E acaba que vem vários pensamentos, né? Bom, e agora, já indo para a segunda parte do nosso episódio, queria perguntar para a Jordana como é que a gente consegue criar um ambiente acolhedor para essas pessoas que estejam passando por problemas de ordem psicológica. Como é que a gente cria um ambiente acolhedor para que essas pessoas se abram? Porque também a gente não pode ser aquela pessoa que fica perguntando, ei, tá tudo bem? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Que a gente vai acabar afastando, não é um ambiente seguro para aquela pessoa. E como achar o equilíbrio entre isso, entre oferecer a nossa ajuda e lembrar sempre que a ajuda profissional é essencial. Então, a saúde mental, ela comporta várias nuances, né, e facetas. Como profissionais, nós buscamos ofertar um ambiente seguro por meio do diálogo aberto, do acolhimento, da escuta ativa. E lembrando assim, o desenvolvimento de uma doença e a promoção de saúde é um processo que se encontra. Então, a gente fala de uma patologia que pode ser desenvolvida e também de salutogênese, quando a gente consegue promover a saúde. Então, falar nunca pode ser uma barreira e nem escutar e trazer. A gente observa que o comportamento dos indivíduos em relação à saúde mental traz um constrangimento. Então, a característica de uma porta aberta de uma atenção primária, como é o caso do nosso serviço, possibilita que esse beneficiário, que seus dependentes, eles possam ter contato com a equipe multiprofissional que estará aberta e que proporcionará segurança e acompanhamento longitudinal. Então, não somente ao fato da execução, né, em si do ato, mas seguindo principalmente o Ministério da Saúde quando orienta, né, sobre quais são os fatores que a gente consegue utilizar, quais são os instrumentos de utilização para prevenção, né? Então, assim, a gente dificulta o acesso a armas de fogo, então, assim, essa parte de comunicação e informação é importante, e a gente tem o lado de promover a fala. Então, assim, se o beneficiário ele se sente acolhido e ele tem um acompanhamento longitudinal, a partir de uma ideação suicida que seja, a equipe de saúde ela já consegue identificar, acompanhar e focar nos fatores que protegem e de possibilidade de enfrentamento. Então, a gente deixa de falar da doença e passa a falar das possibilidades de enfrentamento, porque nós todos, como um todo, nós temos problemas de ordem emocional, ordem mental, e nós precisamos enfrentar esses problemas no nosso cotidiano. Então, a partir do momento que a gente trata da saúde, oferta, aqui mesmo dentro da clínica e no nosso serviço, possibilidade de incentivo a uma melhor qualidade de vida, a terapias diferenciadas, a gente exerce no indivíduo essa capacidade de enfrentar e de tratar, né, de fazer com que ele utilize essas potencialidades, né, que são promotoras de cuidado e de prevenção a favor de si. Então, acredito que o ambiente seguro surge a partir do momento que a gente se prepara para esse olhar, né, e esse apoio, para que a gente seja uma porta aberta que apoia e que incentiva o cuidado preventivo, falando mais em saúde do que focando nos fatores de dificuldade para enfrentamento. E agora, já puxando para esse link de falar da clínica, porque é uma abordagem integrativa em saúde, né? Então vamos falar sobre o funcionamento aqui da clínica da Postal Saúde,
que foi recém-inaugurada e tem uma visão muito mais ampla de cuidados com a saúde, de assistência à saúde. Pode explicar para a gente como é que funciona? Aí já passando, extrapolando só da psicologia, mas indo para todos os ramos. Então, contamos com o time das clínicas Postal Saúde, Saúde Clara. Nós temos como porta aberta um ambiente que proporciona atendimento profissional com a referência do médico de família, com o apoio do enfermeiro de família, o psicólogo, o fisioterapeuta. Nós temos especialidades. É um serviço para todos os beneficiários da Postal Saúde e seus dependentes. Temos estratégia de acolhimento diferenciado, onde o beneficiário ele tem acesso direto. Temos também o apoio da telemedicina e temos aqui as terapias multi, né? Temos uma sala de apoio com fisioterapia, com recursos, pilates, acupuntura. E aqui é um serviço de atenção primária, mas para um cuidado longitudinal. Então, nós estamos aqui para acolher e acompanhar ao longo da vida e em todas as fases da vida do beneficiário e dos seus dependentes. E esses atendimentos que são realizados aqui na clínica são livres de coparticipação, só para informar aí o pessoal, né, que os beneficiários, os atendimentos e os procedimentos que são realizados aqui na clínica são livres de coparticipação. Então tem mais esse atrativo aí. Sim, importante, né, reforçar que os serviços contam com a isenção de coparticipação. Então, todos os atendimentos realizados dentro do âmbito da clínica são realizados com a isenção da coparticipação, o que é uma bonificação para o beneficiário, né, e é uma estratégia também de tanto levar benefício quanto mantê-lo em acompanhamento. E esse acompanhamento integral, puxando mais para o seu lado, doutora Natália, da psicologia, o fato de cuidar não só do beneficiário, mas da família dele, dos dependentes dele, né? Você pode falar um pouco sobre a sua atuação aqui? Exatamente, isso é super importante, né? Eu sempre falo que quando uma pessoa adoece, a família, os familiares, né? As pessoas envolvidas nesse ciclo também adoecem, né? Então, aqui na Clínica Postal, a gente tem toda uma equipe, né? Conforme a Jordana falou, uma equipe preparada de profissionais, né? Para poder iniciar mesmo essa questão de promover, às vezes a gente não foca na doença, né? Então, a gente está aqui para promover uma saúde integral a esse ser humano, a essa família, né? Essas pessoas que adoecem assim como a gente também, né? Então, nós temos psicólogos qualificados, a gente está aqui para ouvir, sem julgamento, né, para cuidar. Eu sempre falo que a gente não está sozinho, né, sozinho é muito mais difícil enfrentar, então se sintam à vontade sim, a gente está aqui para poder ajudar. Feliz. E agora? Oi, pois não. É importante também, quando você comentou sobre falar sobre a temática ao longo do ano, é lógico que a campanha é um meio de reforço, né? Mas quando a gente fala também sobre saúde mental, tem os fatores desencadeantes, que para nós profissionais, assim, apesar de que a gente não fomenta, não trata do assunto para fomentar a prática, mas a gente aborda como um contexto informativo, nós profissionais de saúde utilizamos muito dos números e das informações epidemiológicas para embasar o nosso cuidado. Então, a gente aqui, como equipe de prevenção, a gente alerta aos fatores de promoção para prevenir. Então, assim, na Postal Saúde, a gente fomenta um estilo de vida saudável, redução de uso de drogas, álcool, tabaco, exatamente como estratégia de prevenção. Então, ao longo do ano, a gente vem falando sobre diversos comportamentos e ações que a gente pode utilizar como prevenção para o suicídio. Legal, então a gente já pode encaminhar para o encerramento. Eu vou pedir para vocês deixarem um recado final para os nossos ouvintes, para os nossos beneficiários. Se você quiser começar, doutora Natália, fica à vontade. Sim, se sintam super à vontade, vocês não estão sozinhos, né? A gente está aqui para poder ajudar, tem toda essa equipe, então venham sim, venham conhecer, não deixem a doença se instaurar, tá bom? E a gente vai conseguir caminhar junto, auxiliados nesse processo. Então, estamos aqui como um time, promotores de cuidado, né, para prevenir ocorrências mais graves vinculadas à saúde mental, olhando todo esse contexto como um contexto biopsicossocial, espiritual, e procurem apoio em nossa equipe de cuidado profissional. Gente, obrigado pela participação. A gente vai deixar na descrição vários contatos importantes para você que está procurando ajuda
por causa de questões psicológicas e emocionais, ou você que conhece alguém também, a gente vai deixar uma série de contatos aí importantes. Se você quiser saber de tudo que acontece no seu plano, siga a gente nas nossas redes sociais e acesse o site www.postalsaude.com.br. Siga a gente também aqui no Spotify, porque aí você tem acesso aos nossos outros episódios que a gente já publicou e os próximos também. E é isso, muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Postal Saúde, sua vida, nossa existência.